compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra. Nós temos certeza que a tua palavra alcançará o objetivo pela qual ela foi designada. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto diz que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras porque desejava se entregar ao exercício da oração. Jesus sempre orava. A oração traz poder, a oração traz discernimento, a oração intensifica o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Ele orou até a madrugada, desceu do monte e foi para o templo ensinar. A Bíblia diz que Jesus ensinava com poder, com autoridade e não como os escribas. E as multidões ficavam maravilhadas com a sua doutrina. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre os homens e agora estava cheio de graça e de verdade, ensinando as multidões. De repente aconteceu algo inusitado. Os escribas e fariseus trouxeram até Jesus uma mulher pega em flagrante adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés apedrejá-la. E tu, porém, o que dizes? Fizeram isto para tentar Jesus com o intuito de acusá-lo. Os fariseus eram doutores da lei, versados nas escrituras, e os judeus ortodoxos, uma religião que conhecia a Torá, que apesar de todo aquele conhecimento bíblico, eram arrogantes, hipócritas e legalistas. A força motivadora deles não era o zelo pela lei e nem a paixão pela pureza ou santidade, mas a intenção deles era de acusar Jesus, era de colocar Jesus numa situação difícil. Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. A teologia ainda não chegou a nenhum consenso sobre o que Jesus estava escrevendo na areia. Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Preste atenção num detalhe. Jesus não disse: aquele que nunca adulterou ou não está praticando adultério, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Se Jesus tivesse dito isso, provavelmente ela teria sido apedrejada. Através dessa frase, Jesus confrontou de forma profunda o caráter e a consciência daqueles homens. E ele abalou todo o sistema religioso. Através dessa frase, Jesus igualou toda a humanidade. Está escrito: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A consciência deles reagiu para despertar os seus próprios pecados e eles foram se retirando um por um, ficando só Jesus e a mulher. Se eu estivesse lá, eu teria que me retirar. Se você estivesse lá, você também teria que se retirar. Se Samuel, Daniel, Moisés, Jeremias, todos estivessem lá, teriam que se retirar, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sabemos que tribunal é um órgão cuja finalidade é exercer a jurisdição, ou seja, resolver litígios com eficácia de coisa julgada. Mas dentro da nossa meditação, eu quero chamar esses tribunais de lugar de acusação. Em sermão, isto é permitido. É o que chamamos de interpretação extensiva, pois não é literal. Vamos lá então. O primeiro tribunal que a mulher adúltera enfrentou foi o Tribunal da Consciência. A mulher adúltera, antes de se encontrar com Jesus, ela passou pelo Tribunal da Consciência. A consciência é uma voz interior que não consegue ser calada. É um dispositivo que é acionado quando fazemos algo de errado. Até a criança sabe quando está fazendo arte, porque é algo que está intrinsecamente ligado a nós. Por isso que mesmo que alguém seja absolvido de um tribunal, porque contratou advogados preparados, hábeis para encobrir um crime e convencer os magistrados, mesmo que consiga escapar do tribunal, a voz da sua consciência o acompanhará. A mulher adúltera passou também pelo tribunal humano. Ele existe desde os primórdios da raça humana. É um tribunal cheio de falhas, muitas vezes se deixa levar pelo suborno. São poucos os juízes que julgam com equidade. O tribunal humano é sem misericórdia.
às vezes inocenta o culpado e condena o inocente. A mulher adúltera enfrentou também o tribunal de Satanás. De todos os tribunais, este era o pior. Satanás e os demônios a acusavam, perturbavam a sua mente, dizendo: você é uma adúltera, sua vida não tem mais jeito, está sozinha e derrotada, todos te abandonaram, olha ao seu redor, cadê os seus amigos? É o fim. Não existe esperança para você. Martinho Lutero, grande reformador da igreja, escreveu em seu livro da Missa Privada e da Piedade dos Padres as afrontas e as acusações que recebeu de Satanás. Em seu livro, ele conta que acordou no meio da noite e Satanás começou a acusá-lo, dizendo que ele não era digno de servir a Cristo. O diabo começou a lhe mostrar a lista dos pecados que ele havia cometido e começou a acusá-lo, dizendo que ele não era digno de pregar, não era digno de celebrar os sacramentos. Então ele começou a ficar angustiado, começou a perder as forças e começou a pensar em desistir. De repente, Martinho Lutero lembrou-se de algo importante, levantou a voz e disse: é verdade, tudo o que você disse é verdade, só que você esqueceu de uma coisa, escreva aí na sua lista contra mim, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Depois que todos saíram, ficando somente Jesus e a mulher, Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Diante da graça, todos os tribunais têm que se curvar. A graça de Jesus Cristo alcançou a mulher adúltera e ela recebeu o perdão dos seus pecados. Está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o caminho que você tem andado, nem o que você está fazendo ou fez. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus abençoe você.